Olá, muito bem-vindo ao canal, Fórum de Debates de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Hoje nós vamos fazer uma conversa sobre o Sistema Único de Saúde e a nossa convidada é a professora Raquel Soares. Muito bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite, Edivânia, e aproveitar a oportunidade também para parabenizar pela iniciativa de trazer ao debate, socializando informações sobre o direito do trabalhador, a política de saúde e o SUS. Tá certo, professora. Quero então aproveitar aqui para fazer um agradecimento à professora Nancy Soares, professora aqui na Unesp, é coordenadora da UNAT e está realizando esta semana o 3º Congresso Internacional do Envelhecimento Ativo. E por conta desse evento que a professora Raquel Soares está aqui na Unesp em Franca e a gente aproveita essa oportunidade para fazer essa conversa. Então, queria registrar aqui esse agradecimento e também a toda a comissão organizadora, Também quero apresentar a professora Raquel Soares, que é assistente social, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. A professora Raquel Soares é pesquisadora da área da saúde, tem publicações a respeito do SUS, E também participa aí como apoio e está sempre envolvida, militante da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Então nós vamos começar a nossa conversa, o nosso diálogo com a professora Raquel, pedindo para você, Raquel, para falar para quem está nos assistindo, o que é o SUS? Quem não conhece a política de saúde pública no Brasil, configurada no Sistema Único de Saúde, quais são os elementos importantes para a gente transmitir, para que as pessoas tenham, então, entendimento desse sistema? Bom, Edivânia, o SUS, antes da gente explicar melhor o que é o Sistema Único de Saúde, é importante que nós façamos um breve histórico sobre o que era a política de saúde antes do SUS, A professora Maria Inês Bravo vai falar que a política de saúde antes do SUS era uma política fragmentada, entre a medicina previdenciária, focada na saúde do indivíduo isolado, numa perspectiva curativista, que se preocupava muito mais em medicalizar, a prática em saúde, uma política que restringia a concepção de saúde numa perspectiva mais biológica, médico-cêntrica, centrada, no atendimento médico, e com um viés extremamente privatizado, porque havia aí convênios, que era estabelecido pelo antigo INAMPS, por exemplo, com o setor privado da saúde, que na verdade tinha grandes interesses, econômicos nessas práticas, nesse atendimento, e não tinha tanta preocupação, de uma perspectiva mais ampla, mais coletiva de saúde. Por outro lado, a saúde pública, ela se preocupava com as grandes endemias, epidemias, mas de uma forma muito fragmentada, e descolada dessa assistência à saúde individual previdenciária. E só algumas pessoas, da população brasileira que tinham acesso a esse serviço de saúde, só os trabalhadores que tinham a carteira assinada. Então, a partir de 1988, através de muita luta, muita organização do movimento sanitário, que é um movimento integrado por trabalhadores da saúde, que agregou também o apoio de movimentos populares, associação de moradores, sindicatos diversos, alguns partidos políticos também se agregaram, E esse movimento sanitário conseguiu, de forma organizada,
aí fazendo uma articulação entre a mobilização política e, ao mesmo tempo, a produção acadêmica, a produção em termos de pesquisa, né, de textos sobre uma concepção ampliada da saúde, uma concepção que envolve aí a determinação social do processo saúde e doença, ou seja, uma compreensão de que os sujeitos sociais, as pessoas adoecem não só do ponto de vista individual, não só por conta de processos de âmbito biológico, por exemplo, mas porque se submetem a determinados riscos ou agravos à saúde que são socialmente construídos, né? Então, a criança que mora numa palafita, né, sem acesso à água encanada, né, com esgoto a céu aberto, não tem as mesmas condições de saúde que a criança que vive em condições adequadas, numa habitação com acesso à água, com acesso à escolaridade, a serviços de saúde. Então, são sociabilidades diferentes, desiguais e que, portanto, acarretam em riscos e agravos à saúde diferenciados, né, e desiguais também. Então, a luta do movimento sanitário foi para que toda a população brasileira, né, particularmente a classe trabalhadora, seja ela o trabalhador informal ou o trabalhador formal, tivesse o direito a uma política de saúde, né, de forma universal, gratuita e de qualidade, numa perspectiva que envolve aí um atendimento integral, né, que tem uma racionalidade, uma preocupação em garantir a resolutividade nesse atendimento, né? E também em ter a participação social, né, dos sujeitos sociais envolvidos nesse processo, da sociedade como um todo. Raquel, e a partir então do Sistema Único de Saúde, o que muda, né, de fato? Né, você trouxe vários elementos desse processo de luta da reforma sanitária, e aí então nós temos a instituição do SUS, e o que esse sistema então representa, o que ele modificou de fato e que as pessoas podem reconhecer no seu cotidiano, na sociedade? Bom, essa é uma pergunta difícil, né? Por que que é difícil? Primeiro que a mudança, a principal mudança aí, ela é de âmbito institucional, né? Porque a partir daquele momento, de 1988, com a promulgação da Constituição, nós passamos a ter, dentro da nossa Carta Constitucional, a garantia legal do direito universal, público, né, à saúde. E esse direito, então, constituído também como dever do Estado, né? E está lá também na Constituição essa concepção ampliada, né, de direito à saúde, essa concepção ampliada de saúde, envolvendo aí as condições de vida da população, de trabalho, de habitação, de educação, de lazer, acesso à cultura, né? Então, tudo que a gente pode caracterizar como que participa, né, da sociabilidade humana, né, que aí configura o que nós denominamos de determinação social, está incluído aí nessa concepção ampliada de saúde. O que deveria mudar além dessa institucionalidade legal, né, instituída a partir de 88? As práticas em saúde, né, que ela seria aí uma consequência, né, dessa mudança legal, porque a organização do sistema é completamente distinta, né, da lógica anterior, e muitas práticas em saúde realmente são alteradas a partir de então. Nós temos aí a hierarquização da rede SUS, toda a racionalidade aí dos níveis de atendimento, da atenção básica, né, que envolve aí principalmente os serviços, que são a principal porta de entrada do sistema, né, a estratégia de saúde da família, as unidades de saúde básica, os serviços, né, de média complexidade, que seria o nível secundário, né, e os serviços de alta complexidade com os grandes hospitais, né, que dariam conta aí de uma assistência que fosse necessária a maior complexidade. Além disso,
O Sistema Único de Saúde, a partir da Constituição, ele deveria primar pela prevenção e promoção, né, da saúde, sem prejuízo da assistência. Então, nós deveríamos ter uma política de saúde que priorizasse, né, essa prevenção, para que os sujeitos, a população, a classe trabalhadora, não chegasse a adoecer, porque grande parte, né, dessas doenças que são objeto aí da assistência no SUS são doenças preveníveis, né, porque dizem respeito, inclusive, a essas condições de vida que nós já falamos aqui. Mas, infelizmente, né, por conta das escolhas, né, que as sucessivas gestões, né, dos governos brasileiros vêm fazendo, essas práticas em prevenção e promoção, elas não foram priorizadas, né, e o SUS permanece com uma característica, né, ainda extremamente assistencial e emergencial, né, e com pouco ou baixo investimento em políticas de prevenção e promoção. Em relação à promoção, ela fica muito mais restrita a questões de âmbito comportamental, que responsabilizam aí, muitas vezes, o sujeito individualmente, né? Então, se promovem a divulgação aí de boas práticas em saúde, mas como que fosse exclusivamente a responsabilidade do indivíduo em desenvolver essas boas práticas. Então, por exemplo, uma boa prática de realizar atividade física regularmente, mas esse trabalhador que precisa se deslocar muitas vezes 1 a 2 horas para ir até o local de trabalho, né? E depois retornar, passa o dia trabalhando, volta para casa. Será que ele tem tempo disponível para realizar atividade física? Então, uma série de outras questões que teriam relação, né? Alimentação saudável, né? Mas que condições de acesso e que condições também de valorização dessa alimentação saudável, se a gente vive numa cultura em que a todo momento a mídia, né, vem socializando uma outra forma de consumo de alimento, né? De alimentos mais danosos à saúde, mas que por outro lado são alimentos mais rentáveis à lógica do capital. Então, lembrando aqui, né, o professor Paim, ele vai ressaltar que o SUS ainda permanece hegemonicamente médico-cêntrico, né? Hegemonicamente centrado aí numa perspectiva hospitalocêntrica mesmo, né? Grande parte dos serviços de saúde são, né, grandes hospitais que recebem a maior parte do financiamento. Então, apesar de o SUS ter surgido na perspectiva de romper com essa racionalidade da saúde historicamente construída no Brasil, né? Ele não conseguiu, de fato, ainda romper com essa racionalidade, e é uma luta permanente, né, dos trabalhadores da saúde, dos usuários da saúde, particularmente, né, e principalmente aqui a classe trabalhadora, em lutar pela defesa de um sistema único de saúde conforme foi inicialmente projetado, segundo lá o projeto de reforma sanitária, né, promovido, pensado e organizado pelo movimento sanitário na década de 80. Raquel, apesar dessa ainda, né, centralidade nas práticas medicamentosas, hospitalocêntricas, ainda assim a gente tem também uma cobertura, né, de vacinação, de unidades básicas de saúde, de programas de saúde da família ou estratégia de saúde da família, que são iniciativas, né, que tratam especialmente da prevenção, né, do acompanhamento, tá ali presente. Se você puder falar um pouquinho dessa atenção básica, como que ela tá, é uma coisa nova, né, que se dá realmente com o SUS, lembrando que antes a gente tinha postos de saúde que ficavam localizados nas regiões centrais. Aqui em Franca mesmo eu sempre falo com meus alunos, olha, sabe onde é o posto de saúde lá no centro, que ainda tem o prédio, né? Então, era assim, as pessoas tinham que se deslocar muito, e hoje a gente já tem um enraizamento, né, de serviços de saúde, ainda que não sejam suficientes, né, para as demandas e da organização das cidades, mas eles estão localizados, né, de forma a atender as várias partes aí da cidade, das regiões da cidade, né.
Então, se você puder falar um pouquinho da atenção básica. É muito importante que nós tenhamos a compreensão de que, apesar, né, dessas contradições e limitações do SUS que ainda persistem, o SUS, sem dúvida alguma, na minha avaliação, né, não sei se eu sou suspeita para falar disso, é a política de saúde, é a política de saúde que mais avançou no Brasil, né? A rede SUS é a maior rede de proteção social que nós temos aqui no Brasil, junto talvez a Previdência Social mobiliza o maior volume de recursos, né? Mas nem a Previdência tem uma rede tão grande quanto a rede SUS, né? Então, e o acesso universal, porque a Previdência, quer queira, quer não, no Brasil, ela ainda é uma Previdência contributiva. No SUS, todos têm acesso, né, ao direito, pelo menos do ponto de vista legal, mesmo sabendo que historicamente ele vem se organizando, materializando de forma a focalizar esse acesso nos segmentos mais pauperizados da população. Mas do ponto de vista legal, todos têm direito, né, ao Sistema Único de Saúde. E isso é de uma importância absurda, porque isso envolve aí a vida das pessoas, né? As pessoas a gente teve um aumento da expectativa de vida, a gente teve aí uma diminuição, né, da mortalidade, principalmente de crianças, né, a partir inclusive da organização aí da atenção básica. Nós temos o programa de vacinas do Brasil, que é um dos melhores do mundo, né? Um dos que tem maior cobertura no mundo. Nós temos, por exemplo, os programas de maior destaque, né, no SUS, o programa de transplante, que também, né, é um dos maiores do mundo, né, 100% público. Aí é bom que se diga que fazem parte dessas contradições, né, e dessa tentativa aí até de restrição do SUS e de privatização do SUS, que apesar do financiamento ser 100% público, né, os transplantes, a boa parte deles são realizados em serviços privados, né, mas em meio a essas contradições, eu costumo dizer que no Sistema Único de Saúde, a violação do direito existe e ela precisa ser denunciada, né, e precisa haver pressão popular para que isso se mude, né, que seja modificado, mas há também, sobretudo, a afirmação do direito, né? A gente não pode só dizer que as práticas em saúde realizadas pelos serviços de saúde de uma forma geral, elas só são violadoras do direito, de forma alguma. Elas são também, sobretudo, práticas afirmadoras do direito da saúde. Agora, muitas vezes, essa afirmação ela é complexa, ela é contraditória. É o usuário que chega ao serviço e ele consegue acessar, né, o agendamento do médico, né, mas o médico solicita um exame e o exame ele já não consegue realizar. Muitas vezes esse usuário vai por conta própria, vai para uma clínica popular, né, ou não vai realizar o exame, né, ou, dificilmente há uma organização, né, uma mobilização desses usuários no sentido de realizar uma pressão, né, sobre o seu direito, principalmente nessa conjuntura atual. E daí a importância dos trabalhadores da saúde, né, fomentarem junto a esses usuários uma reflexão crítica, né, sobre a necessidade de nós também, de forma mais coletiva, né, pressionarmos os serviços, as gestões municipais, estaduais, federais, no sentido da garantia aí do direito à saúde. Então, isso pensado em termos de atenção básica, a gente tem aí uma qualidade de vida muito maior dessa população hoje em relação, né, a décadas passadas, antes do SUS. No entanto, como nos últimos anos a gente vem enfrentando um processo de desfinanciamento, né, o orçamento da saúde vem diminuindo desde a aprovação da emenda constitucional de 95, em decorrência disso, a atenção básica vem cada vez mais se precarizando e isso tem aumentado, inclusive, a incidência aí de doenças do passado, que nós há algum tempo já não víamos, como é o caso do sarampo, da febre amarela, né? E outras tantas que podem vir a surgir. Raquel, durante a sua fala eu estava pensando aqui, né, o quanto a
a sociedade capitalista ela tem vários mecanismos para incentivar essa compra de serviços essenciais, né, no mercado. Mas antes da gente conversar um pouco sobre essa forma de privatizar a saúde, você estava falando da atenção básica e eu também estava pensando no controle social, né, nos conselhos gestores, nos conselhos municipais, estaduais, né, de saúde, da importância da participação. Então, ainda dentro desses princípios do SUS, né, de organização, gestão, se você puder comentar um pouquinho sobre a participação, o controle social. A participação social, ela integra, né, um dos pilares aí do Sistema Único de Saúde, né, um dos grandes pilares, né, desse sistema. Ela é de muita importância, né, ela foi pensada na perspectiva de que a população, né, participando, né, das deliberações sobre a política de saúde, essa política teria maiores condições de responder às necessidades sociais dessa população. Ela seria uma política mais resolutiva e mais próxima dessas necessidades sociais. O que vem acontecendo desde a Lei Orgânica, principalmente a 8142, que detalha mais esse processo de participação. Os conselhos de saúde se estruturaram, né, em praticamente todo o país, sejam conselhos municipais, estaduais e o Conselho Nacional de Saúde. A experiência do conselho gestor não foi tão universalizada, infelizmente, que são os conselhos que agregam aí a representação de usuários, trabalhadores e gestores no âmbito dos serviços, né, que seria assim, talvez até, né, os de maior importância, porque envolveria aí a participação direta, né, desses usuários na lógica, né, e na racionalidade do próprio serviço que está diretamente atendendo, né, esses usuários, mas em relação aos níveis federal, estadual e municipal, essa experiência se realizou. Mas de que forma ela se realizou? Infelizmente, né, por conta aí também das necessidades, né, principalmente aí dos interesses privatistas das corporações de saúde, né, que os sucessivos governos, né, continuaram de forma reiterada a manter relações, a priorizar essas necessidades muitas vezes. Em decorrência disso, as gestões, tanto municipais, estaduais, quanto a gestão, né, as gestões do governo federal, muitas vezes marginalizavam as decisões, né, as grandes decisões em relação ao controle social. Então, nós tínhamos a participação desses conselheiros, representando aí trabalhadores e usuários do SUS, gestores também, prestadores de serviço. No entanto, as grandes decisões sobre a política de saúde acabavam que não passando necessariamente por esse espaço de controle social. Então, a gente vai ter alguns exemplos desse processo em que os governos federais, estaduais e municipais, já de antemão, presumindo que determinadas medidas não iriam passar nesse espaço, né, não iriam ser aprovados por esse espaço do controle social, então simplesmente afirmavam, né, e afirmam que são decisões de âmbito administrativo e, portanto, não precisariam ir para o espaço do controle social e precisariam só ser discutidas no espaço das comissões gestoras bipartite e tripartite, que são as comissões formadas pelos gestores, né, do SUS, tanto a nível municipal como estadual e nacional, né, que é a tripartite agregando aí todos os gestores. Há aí um grande debate, né, no âmbito da saúde, do movimento sanitário, sobre a importância do controle social, seus limites e suas possibilidades. É sabido que esse espaço, por ser um espaço, né, que tem uma certa limitação em termos de institucionalidade, né, das normas institucionais das sucessivas gestões, né, muitas vezes os gestores criam artifícios para que
a população não consiga participar de forma adequada. Por exemplo, prestação de contas. A prestação de contas vem numa linguagem que o conselheiro ele não consegue entender, né? E aí acaba aprovando, né? Porque até se constrange de dizer que não entendeu, né? Então, aprova-se a prestação de contas. E muitas vezes esses conselheiros não têm uma capacitação, um acesso à informação tão adequado e, portanto, acabam homologando boa parte das decisões. Então, às vezes, né, alguns pesquisadores da área do controle social levantam questionamentos em relação aos limites desse espaço. No entanto, né, eu concordo com algumas colegas, né, inclusive da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, como as companheiras Valéria Correia e Maria Inês Bravo, né, de que é um espaço importante, sim, na luta em defesa do direito à saúde, mesmo com essas limitações da institucionalidade, mesmo com as estratégias que muitas vezes os gestores fazem uso nessa questão da limitação da participação, né, e das decisões deliberativas do Conselho. E eu costumo dizer que essa importância ela é caracterizada de forma bem concreta da seguinte forma: a gente está sofrendo toda essa ofensiva contra o conjunto de direitos sociais da classe trabalhadora e particularmente sobre o direito à saúde. E isso acontecendo com os conselhos, né, o controle social na saúde aí funcionando, né? Então, mesmo com a existência desse conselho, está acontecendo essa ofensiva. Penso eu que sem os conselhos essa ofensiva teria sido muito maior. E isso é tanto verdade, agora comprovado, pelo fato de que o atual governo, né, vem tentando aí simplesmente destruir, né, acabar com o controle social no Brasil, né, vem pressionando através de medidas provisórias, né, de forma autoritária, né, o fim de vários conselhos, né. Ele não pode fazer isso com aqueles conselhos que são instituídos por lei, como é o caso do Conselho Nacional de Saúde, com os conselhos de saúde, mas a pressão tem sido grande, né, dando conta que esses conselhos, sim, têm uma grande importância na resistência em defesa dos direitos sociais como um todo e particularmente do direito à saúde. Raquel, eu acho importante também dizer que quando a gente fala na participação, né, além da instância do conselho, e aí configura controle social, sim, sim. Nós temos outras vias, né? Isso, as conferências. Isso, as conferências, as audiências públicas, né? E o próprio fato do governo ter que prestar contas à sociedade, né? Isso. Então, mesmo que determinado conselho não consiga, de fato, ser contra, fazer enfrentamentos mais aguerridos, porque depende dessa formação que você falou, tal, mas já há uma preocupação desse gestor que ele vai levar essas contas, vai torná-las públicas, né, em determinada instância, e que, bem ou mal, essas contas serão debatidas. E esse conselho pode, inclusive, formar comissões, pedir ajuda, né, de técnicos da prefeitura e de outros. Né? Então, eu acho muito importante a gente frisar a participação, o controle social, como uma das conquistas do SUS, né? Porque é o que fortalece a democracia para além da eleição. É você saber onde o dinheiro está sendo aplicado, quais são as necessidades. E o SUS inova, né, nessa área. Bom, mas agora então a gente fala um pouquinho das dificuldades, né, sobretudo em relação ao que você já tinha apontado, né, a emenda constitucional número 95, né, e o histórico já, né, subfinanciamento da saúde. Então eu queria que você situasse para quem está nos ouvindo, né, esse ataque à saúde, às políticas sociais, né, porque a emenda constitucional nos gastos primários, né? Então, se você puder falar desses dois eixos, o histórico subfinanciamento da política de saúde, né? E a emenda constitucional número 95. Certo. Antes, né, de entrar na discussão, né, da EC 95, é importante que nós entendamos um pouco, né,
a lógica do fundo público, né, do Estado brasileiro. Por exemplo, no orçamento de 2015, os recursos inicialmente previstos, né, para a saúde eram na ordem de 3,5%, menos de 4%, né, vou dizer quase 4% por aí, em torno de 4%, do fundo público, né. A política de assistência social, essa sim, ficava na ordem de 3,5%. A gente vai ter aí um percentual maior, né, na Previdência Social, mas porque a Previdência Social, todos sabem, né, os trabalhadores contribuem diretamente para a Previdência, os empregadores também, então o volume de recursos na Previdência, né, é maior. Então, não são 3,5% nem 4% de um orçamento público, né, que vai desencadear no Estado brasileiro um processo de crise ou endividamento público. É importante que se diga. A dívida pública brasileira tem sua origem predominantemente no endividamento privado, que o Estado vai, né, e se apropria como endividamento público. Historicamente, isso fez parte, né, da história, né, do Estado brasileiro, e além disso, de transações financeiras em que o Estado brasileiro entra, né, com os nossos recursos públicos, né, o recurso da população brasileira, para garantir aí as transações, né, financeiras para o mercado financeiro, para o capital portador de juros. Então, isso faz com que essa dívida pública cresça, mesmo que ela não tenha relação direta com as políticas sociais. No entanto, o que é que os sucessivos governos, e particularmente, né, o governo Temer e o governo Bolsonaro, vem afirmando? Que a causa do endividamento público brasileiro, a causa da crise fiscal brasileira são as políticas públicas, que nós investimos muito em política pública. Para vocês terem ideia, o SUS, né, existe uma pesquisa de Soares e Santos, que foi feita desde a gestão Fernando Henrique Cardoso até a primeira gestão Dilma, né? Eles fazem um histórico do financiamento da saúde e identificam que o percentual de financiamento da saúde em comparação com o PIB, ao longo de todo esse tempo, né, de governos até com, né, diferentes particularidades, foi praticamente o mesmo, foi em torno de 1,7% do PIB. Dando conta, eles até afirmam que o subfinanciamento, ao que parece, não é uma política de governo simplesmente. No caso do Brasil, parece ser uma política de Estado, né? Ou seja, é uma lógica mais estruturadora, né, do Estado brasileiro, subfinanciar a política de saúde. Comparado com outros países da América Latina que não têm sistema universal, o nosso financiamento, inclusive, é menor, né? Comparado com outros países do mundo, né, que tem sistemas universais de saúde, nossa, é muito menor. Então, é bom que nós entendamos, tenhamos a compreensão de que esse financiamento sempre foi muito baixo, né, para as necessidades da população brasileira. E não é ele a causa, né, da crise fiscal brasileira. A causa da crise fiscal brasileira é essa priorização, né, da apropriação do fundo público pelo capital portador de juros, pelo grande capital financeiro, né, pelos grandes bancos aqui no Brasil e os bancos internacionais que aqui investem. Então, a emenda constitucional, ela veio responder às necessidades desse grande capital, né, portador de juros, que quer ter mais acesso ainda ao fundo público brasileiro. Então, quer que se crie um teto para esses gastos primários e que a sobra de recursos aí seja toda direcionada para o pagamento da dívida. Tanto é que não se propôs em nenhum momento um teto para o endividamento, se propôs um teto, né, para os gastos primários. Isso tem uma repercussão muito drástica em todas as políticas sociais e na saúde, né, particularmente, nós vamos ter desde 2017 já um processo de desfinanciamento da política, não mais subfinanciamento, porque antes o que acontecia é que havia uma ampliação do orçamento, mas mesmo com essa ampliação, o SUS continuava sendo subfinanciado. Agora nós estamos vivendo um momento em que o orçamento não está sendo ampliado, ele está sendo
diminuído, né? Está havendo perda de recursos no financiamento. Em 2017, a professora Ivanete Boschetti informa num artigo dela publicado no Congresso da Abrasco de 2018 que a perda foi de 7% para a política de saúde. Foi, inclusive, a política que mais perdeu recursos no âmbito da Seguridade Social. O que já há estudos também, né, do IPEA, que indicam também perdas, né, muito grandes para a saúde nos 20 anos, né, desse processo aí que a emenda constitucional coloca, né, como o teto por 20 anos, né, perdas de mais de 600 bilhões de reais para a saúde. Isso é a projeção, né, do IPEA. E o IPEA faz essa projeção alertando que nós estamos vivendo um período, um processo, né, de envelhecimento da população, né, e que esse envelhecimento por si só demanda maior cobertura aí dos serviços de saúde, e como é que os serviços de saúde vão dar conta desse envelhecimento populacional brasileiro se estão sendo desfinanciados, né? Além disso, nós estamos vivendo um momento de aumento do desemprego, e com o aumento de desemprego há aí uma maior incidência, há aí uma tendência, de saída, né, de usuários dos planos de saúde, que são coletivos, empresariais, que a maioria dos planos de saúde no Brasil são de contratos, né, coletivos, vinculados ao emprego do trabalhador. Se esse trabalhador perde seu emprego, ele tende a demandar mais assistência do SUS. Então, nós temos um aumento significativo da demanda ao SUS e, ao mesmo tempo, um desfinanciamento do sistema. Além disso, um agravamento da questão social, porque se estamos num período de crise econômica, né, de diminuição de investimento em políticas sociais, há um agravamento da questão social, e o agravamento da questão social reverte também em adoecimento. Então, nós vamos certamente ter maiores níveis de adoecimento também. Então, é uma situação, né, que caminha, né, para a barbárie, se nós não mudarmos essa lógica. E nós vamos mudar a partir da resistência, da organização, ressaltar a importância dessa organização, né, e da mobilização em torno da defesa do direito à saúde público, universal, né, e como dever do Estado, 100% pública. Raquel, e dentro dessa questão, então, da privatização que se dá por essa via da compra de mercado, da compra de planos de saúde no mercado, eu queria também que você comentasse a questão da Elicer, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né, criada ainda no governo Lula, e que entrega a gestão dos hospitais públicos para a iniciativa privada, né? E é onde se faz pesquisa, onde se tem, né, anos de estudos, de organização institucional para se tornar um centro de excelência. E se faz pesquisas, né, pesquisas riquíssimas, como, por exemplo, a questão do Zika vírus, né, e várias outras, com grande chance aí de desenvolver conhecimento a respeito para, né, construção de medicamentos, vacinas, tratamentos, e isso agora vai para a mão de empresas privadas, né, de gestão privada. Então, eu queria que você comentasse isso, e já emendando para a gente fechar, o papel da Frente, a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, que vem se colocando, né, a favor do SUS, da reforma sanitária, e contra essa mercadorização da saúde. Em relação às necessidades aí por trás, né, do teto dos gastos, né, aprovado com a EC 95, de que haja uma expansão do mercado privado na saúde. Uhum. De fato, além da necessidade da apropriação, né, do capital portador de juros sobre o fundo público, também a necessidade de outras corporações, de outros setores, né, do mercado privado, do grande capital, nesse processo. E sem dúvida que, principalmente os últimos governos, não que isso não existisse, né, nos governos anteriores, existia sim um certo privilegiamento do projeto de saúde privatista, né, do projeto que flexibiliza ou que refuncionaliza aí os princípios do SUS, né, com o SUS possível, ou
a reforma sanitária flexibilizada, como a professora Inês Bravo coloca também. Mas mesmo assim, a gente vai ver, principalmente a partir do governo Temer e do governo Bolsonaro, uma explicitação maior, né, desse viés privatista, e esses governos, eles têm como seus principais interlocutores, né, da gestão da política de saúde a nível nacional, o setor privado, o mercado privado. Esses governos trouxeram, né, para lhes assessorar o mercado privado. Isso existia antes, nas outras gestões? Existia parcialmente. Então, por exemplo, a gente tem a experiência de que, eu vou emendar um pouco aí já com a MVCE, de que quando os governos do PT instituíram a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, quais foram os especialistas que o governo brasileiro contratou para assessorar aí a gestão da EBSER? O Hospital Sírio-Libanês, né? Os grandes especialistas em saúde privada, que é diferente da racionalidade, da lógica da saúde pública, da saúde coletiva, né? Como você bem disse, Edivânia, o espaço dos hospitais universitários é um espaço de produção do conhecimento, né? Voltado aí na perspectiva da saúde pública, de uma saúde coletiva, né? De uma saúde para o conjunto da população. A lógica da saúde privada, ela é passível de mercantilização e ela concebe o processo de saúde de forma individualizada, né, curativista, e de forma a fazer muito mais uso, às vezes, de equipamentos tecnológicos caríssimos, mas que não tem tanta preocupação em responder às necessidades coletivas da população, por exemplo, em melhorar de uma forma mais ampliada as condições de vida da população. Então, essa perspectiva, né, que nós chamamos a atenção para que esse estímulo ao consumo privado, né, dos serviços de saúde é algo que é histórico, né, nos sucessivos governos brasileiros, mas que ganha contornos ainda mais ofensivos, né, nessas gestões após o golpe institucional de 2016. E esses governos, inclusive, vêm anunciando de forma mais explícita a defesa aí de uma reforma do SUS, de rever o tamanho do SUS. Agora afirmam que não vão acabar com o SUS, mas que SUS vai ser esse que não vai ser universal, né? Que SUS vai ser esse quase que completamente privatizado? Não vai ser o SUS, né? E nós da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, nós defendemos o SUS 100% público, porque nós acreditamos que o direito à saúde, numa forma ampliada, ele não é passível de ser mercantilizado. Numa perspectiva ampla e plena, é impossível a gente conceber, né, um processo de mercantilização do direito. Por quê? Porque a expansão do lucro, muitas vezes, ou quase sempre, é incompatível com a resposta às necessidades sociais do conjunto da população. Então, é importante que a gente entenda, por exemplo, que determinadas patologias que poderiam ser prevenidas, doenças, né, que poderiam ser prevenidas desde a sua origem, né, se houvesse um investimento maior nessa política de prevenção, de promoção, né, de mudança aí na estruturação das condições de vida da população, seria muito mais, inclusive, barato, menos custoso do que o investimento apenas nas situações emergenciais, assistenciais e de alta complexidade. Então, imaginar que um transplante hepático poderia ter sido evitado se houvesse a prevenção ao cistosoma, que é algo tão simples, né, de se fazer, mas que depende, por exemplo, da mudança das condições de vida dessa população, né, do acesso a serviços básicos de saneamento, né, a uma moradia adequada, acesso à informação, à educação, a trabalho, né, alimentação adequada também. Então, é um conjunto de elementos que configuram aí isso que nós chamamos de determinação social, né, do processo de saúde e doença, e que se o Estado brasileiro não investe, né, na mudança, né, desses elementos aí, isso
é notório que acaba que desencadeando aí um agravo maior, né, das condições de saúde da população, e essa população vai demandar serviços mais caros, né? O transplante hepático é um exemplo bem evidente disso. E aí esse transplante hepático ele vai ser realizado por um serviço privado, conveniado ao SUS. Agora, recentemente, eu tive uma experiência de uma pessoa próxima à família que fez o transplante hepático num serviço privado, foi acompanhado, a nível ambulatorial, por anos no hospital público, pelo SUS, e quando ele precisou fazer o transplante, aí ele é deslocado para o hospital privado, né, porque essa é a parte mais rentável do processo da assistência. Ele é deslocado para esse hospital privado, ali fica a maior parte dos recursos, né, que são procedimentos caríssimos, e quando esse paciente, infelizmente, chegou numa condição, né, gravíssima, que possivelmente estava já em situação terminal, esse paciente ele é transferido de volta para a UTI do hospital público. E a alegação é de que ele estava naquela situação terminal, não era mais em decorrência do transplante, era de uma infecção que foi após o transplante. Mas é lógico, é evidente que a infecção se deu no processo posterior, né? Porque ele estava na UTI, tinha sido transplantado, né? E não há como você fragmentar isso. Mas segundo essa lógica privatista, há. Então, nós acreditamos que o direito público à saúde, de forma plena, como está na nossa Constituição, ele é só possível de ser garantido, respondendo às necessidades sociais do conjunto da população brasileira, se ele for 100% público, né? E a frente, ela vem se articulando já, né, há praticamente uma década, né, um pouco mais que isso, agregando trabalhadores da saúde, agregando entidades, movimentos sociais diversos, partidos políticos, indivíduos, sujeitos, né? É uma grande frente em diversos estados, né? E cidades, né? Principalmente as capitais. E é um convite que nós fazemos, né, a todos os trabalhadores da saúde, usuários do SUS também, no sentido de se agregar essa luta em defesa da reforma sanitária, em defesa da democratização da saúde, né, e de uma sociabilidade justa, né, e emancipada que defenda aí a vida dos sujeitos em sua plenitude. Tá certo, Raquel. Então a gente pede para você finalizar deixando uma mensagem para o público, né? Tem um dos gritos de guerra da frente, né? Eu não vou cantar, né? Porque eu não tenho a desenvoltura da nossa querida Inês Bravo, mas a nossa luta é todo dia. Saúde não é mercadoria. Esse é o grande lema da Frente Nacional contra a Privatização. E nós, assim, decididamente acreditamos nesse lema, porque só o SUS 100% público é capaz de atender realmente as nossas necessidades sociais, coletivas, de saúde, né, da população brasileira. Tá certo, Raquel, a gente agradece imensamente, tá? A generosidade com que você atendeu o nosso convite, deixou lá outro compromisso na mesa, veio aqui, né, para fazer essa entrevista, socializar conosco toda a sua experiência, seu conhecimento. Então, gratidão, tá? E para vocês, né, que está aqui nos acompanhando, nos assistindo, pedimos para que divulgue o vídeo, dê o seu like, também deixe aí sua mensagem para que a gente possa ir aprimorando o nosso trabalho, né? Nos ajude a divulgar para que chegue até a classe trabalhadora, para que a saúde seja de fato uma pauta, né? Uma pauta coletiva de uma sociedade mais justa, né? Ou melhor, de uma sociedade justa e igualitária, que a saúde é um bem que deve ser garantido a todos e todas, né? E como a Raquel aqui colocou muito bem, né? Deve ser primordialmente 100% pública e estatal, né? Não é esse público que faz convênio com o privado. Então que a gente possa, né, se levantar, erguer e lutar pelo direito à saúde, pelo direito ao SUS. Obrigada.